Boa tarde a todos e todos que estão aqui para nos acompanhar em mais um evento da Frente Parlamentar Ambientalista do Estado de São Paulo. Ontem a gente já teve um evento muito profundo e interessante a respeito dos espaços de participação e governança em relação ao meio ambiente e participação social, com a presença do subsecretário, a presença da SOS Mata Atlântica, a presença de várias pessoas incríveis, mas na iminência de um projeto tão importante, de um tema tão importante quanto o novo marco legal do saneamento básico e a questão do saneamento básico, resolvemos fazer já esse evento hoje. Então estou muito feliz de estar aqui fazendo essa abertura para escutar e aprender com pessoas que eu admiro profundamente e aprendo bastante, fazendo o lançamento de uma ferramenta extremamente necessária para que a gente possa acompanhar e nos aprofundarmos nessa discussão tão importante quanto a questão do saneamento básico no Brasil. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de 4 sistemas: água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos e drenagem do solo. São 4 elementos que a gente não vive sem. E quando a gente olha especificamente para fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, a gente vê que o Brasil está ainda na Idade Média, que a gente tem um profundo problema de dignidade humana de não oferecer coleta e tratamento de esgoto. E esse é um problema ambiental e é um problema social, e é um problema que a gente precisa enfrentar realmente de peito aberto, com uma prioridade absoluta, para que a gente avance numa agenda de colocar o Brasil no rumo de pioneirismo no século XXI. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, queria de verdade agradecer cada uma das pessoas presentes. A gente não só está aqui, mas a gente está aqui junto com a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, com meu grande amigo e inspiração, deputado federal Rodrigo Agostinho. A gente tem a Marúcia, responsável, então, pela ferramenta, que vai apresentar para a gente falar um pouco mais do marco legal. Quem não conhece a Marúcia está perdendo tempo, tem que conhecer, porque é uma pessoa diretora do Instituto de Água e Saneamento, que mais conhece a questão de água e saneamento básico no Brasil e que tem incidido de fato para a transformação, responsável pela Lei de Segurança Hídrica aqui da cidade de São Paulo, e fazendo um grande trabalho. É ótimo poder contar com essa parceria. A gente tem o Eduardo Caetano, também do Instituto Água e Saneamento, que vai ajudar a gente a conhecer melhor o painel do marco legal de saneamento, entender como funcionar, como atuar com essa ferramenta. Queria agradecer especialmente a presença do Carlos Roberto Gravina, da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento, das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Ares, né, que é um espaço importante a gente entender como funciona essa relação com as agências reguladoras, com esse novo marco legal de saneamento e com a proposta da regionalização do Estado de São Paulo, que é bastante preocupante. Quero também agradecer o meu amigo Marcelo Marcondes, da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, a ANAMA, um trabalho importante, uma instância que tem feito um trabalho de priorizar a pauta do meio ambiente em relação aos municípios, entendendo que existe uma distância muito grande entre a responsabilidade dos municípios em relação ao meio ambiente e como eles estão preparados para enfrentar essa responsabilidade, e o nosso papel em apoiar e fortalecer esses municípios para enfrentar a agenda do meio ambiente, e que tem muita incidência na questão da questão do saneamento básico. Até hoje, os municípios são os responsáveis pelo plano municipal de saneamento básico, então é fundamental que a gente entenda como os municípios estão capacitados e a gente apoie eles. Deixa eu ver se eu cumprimentei todos os presentes. Quero agradecer mais uma vez o Daniel, já falei, Daniel ainda não falei, mas falei. Quero agradecer o Carlos, que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que colocou esse evento de pé, está sempre aqui à disposição para a gente contribuir para essa pauta. Dizer então que a gente tem esses 2 grandes temas para discutir hoje: o marco legal do saneamento básico e os impactos dele para que a gente possa avançar nessa agenda, mas também o projeto de lei aqui do Estado de São Paulo, do governador, que definiu e fez uma proposta de regionalização em resposta ao marco legal, de como poderíamos atuar, e é uma regionalização
que hoje não faz sentido nem com as bacias hidrográficas do estado de São Paulo, nem com a localização, então bastante preocupante, é importante a gente entender isso para entender como incidir e discutir isso com mais profundidade, vai ser ótimo aprender mais, e por outro lado, conhecer a ferramenta. Então, passo a palavra sem mais delongas ao Rodrigo Agostinho, agradecendo a oportunidade e o prazer de estar aqui com todos vocês, falando de um tema tão importante para São Paulo. Marina, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui com um monte de pessoas especiais, a Marúcia, o Eduardo, o Carlos, Marcelo, enfim, o Daniel. Eu fico realmente feliz de você ter me convidado. Eu não aguento mais esse mundo de ficar na frente do computador. Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, de beijar, e a gente fica aqui trancado na frente do... Eu estou dentro desse quartinho aqui, fazendo vídeo desde as 8 da manhã, enfim. Mas vamos falar de saneamento, que eu acho que é um tema importantíssimo. Eu vivenciei um momento muito bacana no final dos anos 90, que foi o começo da história dos comitês de bacia do estado de São Paulo. Foi um modelo que talvez, se tivesse sido adotado no resto do país, a gente estaria num outro estágio, né? Porque a maior parte das cidades do interior de São Paulo resolveram um problema com tratamento de esgoto, né? Então, os comitês de bacia têm recursos de royalties energéticos, recursos de uma pseudo-cobrança pelo uso da água, porque é uma cobrança de enfeite, cobrança simbólica, né? E aí esse volume de recurso foi suficiente para, ao longo do tempo, aí, em 20 anos, quase todas as cidades trataram seus resíduos, né? Não fizeram grandes obras, as grandes obras foram feitas com outros recursos, enfim, mas ajudou muito a resolver o problema. 80% dos municípios brasileiros são municípios de até 20 mil habitantes. O problema é que a hora que você sai de São Paulo, a gente tem um volume enorme de municípios que não tem sequer o hidrômetro, o medidor de entrada de água, né? Que dirá o restante. Então, quando a gente fala em universalizar o acesso ao saneamento precisa ser entendido de uma forma integrada, né? Água limpa, esgoto coletado e tratado, drenagem, né? A hora que você para pensar em tudo isso, resíduos sólidos, a hora que você passa a pensar em tudo isso, precisa ter investimento. Da onde vai sair o dinheiro? Como é que a coisa vai parar de pé, né? Só dinheiro basta? Não, você precisa ter bons projetos, você precisa ter bons planos, né? Então, por um determinado momento, as pessoas acharam que bastava obrigar todo mundo a ter um plano. Todo mundo saiu fazendo plano de saneamento, um copiando o outro. Aqui na minha região foi até engraçado, porque os prefeitos distribuíram um para o outro a plano e só trocava nome, e às vezes esquecia o nome da cidade ali no outro, só para cumprir tabela, sabe? Mudava os nomes do posto da cidade, mudava alguma coisinha e estava ali, tinha outro plano ali pronto. Eu fui gestor local, enfim, e por 8 anos eu fiz meu plano de saneamento e para mim não me bastou. Para mim não me bastou. E aí eu fui fazer um outro plano, que fiz um plano específico só para o setor de abastecimento de água. Fiz um plano diretor de abastecimento de água. Tive sorte, porque para você contratar no setor público precisa ter sorte. Antes de mais nada, muita sorte, porque poderia ter ganho uma empresa muito ruim, e eu falo que eu tive sorte porque ganhei uma empresa boa do mercado, né? E que me entregou um bom produto e que hoje está norteando o futuro do saneamento da minha cidade, né? Inclusive, a Câmara Municipal da cidade... Rodrigo, desculpa te interromper, só para quem não está familiarizado e que está nos acompanhando, o Rodrigo foi 2 vezes prefeito de Bauru, foi o prefeito que saiu com o maior índice de avaliação do estado, com mais de quanto? 80%, 90% de avaliação positiva. E ele está contando a experiência, então, da cidade de Bauru, que é bem importante para a gente entender melhor também sobre a perspectiva do executivo ao desafio do saneamento básico. Tá. Então, assim, minha cidade é uma situação um pouco complexa, porque minha cidade ela exporta água de uma bacia para outra. A cidade capta água em um rio chamado Rio Batalha e jogava todo o esgoto, enfim, na outra bacia do Rio Bauru. Então, assim, a cidade depende muito de água superficial, embora a cidade também usa muita água subterrânea. A água subterrânea está entrando em colapso, o rio também está em colapso. Então, assim, é uma cidade que cresceu sem planejamento e cuidar de saneamento é desafiador. Mas a gente tem índices de saneamento muito melhores do que qualquer outra cidade do país, né?
do que a maior parte das cidades do país. Então, assim, toda essa história que eu estou contando para vocês, assim, é muito difícil trabalhar com saneamento no Brasil, tá? Você não consegue controlar as ocupações de solo, o uso do solo nas cidades, na maior parte das cidades, nas cidades grandes, nas cidades que concentram aí 80% da população brasileira. O uso do solo. O uso do solo é um caos. Além do uso do solo, que é um caos, falta recurso, e quando tem recurso, falta projeto. Tem muita construtora ruim operando no mercado, muita empresa ruim que pega a obra e não entrega. Você tem um problema sério também de licenças, né? Os órgãos ambientais também não estão preparados para lidar com obras importantes, inclusive que diminuem poluição. Eu falo isso com muita tranquilidade, eu trabalho com o meio ambiente a vida inteira. Para mim, a obra de saneamento principal aqui, que é a estação de tratamento de esgoto, eu fiz um EIA-RIMA que não precisava, e eu demorei 1 ano para ter a licença para poder fazer a estação de tratamento de esgoto da minha cidade. Então, assim, para obter uma licença para resolver um problema ambiental. Então, assim, é um caos, porque ela entra na fila de todo o resto e o Sistema Nacional do Meio Ambiente está em decadência no Brasil inteiro. Isso vale para a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo e vale para qualquer outro órgão. Falta gente, falta estrutura, falta viatura, falta tudo. Então, qual que foi a solução que eles viram, né? Eles quem? O Congresso Nacional, né? Já que a gente está falando do marco legal de saneamento. Eles acham, o entendimento é que tudo que foi feito no Brasil até aqui, do ponto de vista de saneamento, não foi suficiente para dar saneamento para as pessoas. E se não foi, vamos tentar um outro sistema, e o sistema que a aposta que o Congresso Nacional teve foi uma aposta na privatização do setor de saneamento. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui do que é o marco regulatório de saneamento, mas, basicamente, serão feitos leilões no Brasil inteiro. E eu, particularmente, acho que para as grandes cidades, para as áreas mais ricas do Brasil, Sul, Sudeste, parte do Nordeste, parte do Centro-Oeste, vai funcionar. Eu não acho que vai funcionar para uma outra parte pobre do Brasil, que não tem hidrômetro, não tem medição, não tem nem micro nem macro medição, que não tem população com capacidade de pagar a conta, né? E aí, para esse outro resto do Brasil, o poder público vai ter que continuar investindo, né? Eles querem fazer no saneamento aquilo que foi o setor de energia elétrica, o que foi o setor de telecomunicações, o setor público deixar de operar no todo ou em parte o setor de saneamento. Alguns últimos leilões foram bem sucedidos, foram grandes cidades, regiões onde, de certa forma, tem um interesse maior. Acho que o setor vai... porque a gente está falando de negócio também, né? Não estamos falando só de água limpa, estamos falando de negócio. Acho que os grandes empresários do setor vão querer muito cuidar de setores do nosso território, onde uma boa parte do investimento já foi feito. Então, você pega, por exemplo, São Paulo, uma boa parte do investimento está pronto, né? Então, você aproveita uma boa parte do investimento, a tua alavancagem inicial é bem menor, né? Como é que vai ser a adesão dos municípios nesses modelos, né? Nesses recortes, né? Por exemplo, muito provavelmente São Paulo inteiro vai ser dividido em lotes. Eu não vi o desenho que está sendo feito, eu conversei, inclusive, com o secretário recentemente sobre isso. E esses lotes vão ser feitos os leilões com adesão, enfim, uma vez os municípios optando por isso, esses leilões vão estar sendo feitos. Nós temos aí ainda algumas grandes estatais, algumas já com uma parte do capital aberto, que vão estar também entrando nesse sistema. E de maneira muito... já estou encerrando, viu, gente? De maneira muito clara, os municípios estão todos sem dinheiro, os estados estão todos sem dinheiro. De maneira muito objetiva, ao mesmo tempo que é um negócio para quem está no saneamento, né? Para quem é de empresa de saneamento, para os municípios e para o estado é uma forma de fazer dinheiro, né? E de fazer dinheiro rápido para alavancar uma série de outras coisas. Então, é esse o momento que a gente está vivendo, um momento onde nós vamos precisar, de maneira muito clara, de uma boa regulação. Se não tiver regulação, se não tiver controle social, a gente corre o risco de alguns lugares darem muito certo e em alguns lugares a coisa sucatear terrivelmente, né?
porque pode ser que tenha gente que tenha dinheiro para ganhar a licitação, mas não tenha dinheiro para fazer os investimentos necessários, né? Então, assim, eu acho que para uma boa parte do Brasil esse modelo vai dar certo, né? Eu, na minha cidade, eu apostei num outro modelo, um modelo público, né? Mas eu acho que em muitas cidades isso vai dar certo, mas me preocupa demais as cidades pequenas, as cidades pobres, as cidades que não têm hidrômetro, as cidades que não têm saneamento. Eu não sei se alguém vai querer se interessar em levar as coisas para lá. Então era isso, gente. Obrigado. E era isso. Obrigado, deputado Rodrigo Agostinho, né, pela sua presença, pela sua contribuição nessa saudação inicial. Também, né, em nome do mandato da deputada Marina Elon, né, e da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, agradecendo, né, a todos vocês por esse apoio, né, porque esse evento e essa iniciativa é uma demonstração, né, da forma como o mandato da deputada trabalha, né, quer dizer, também na condução da Frente Parlamentar Ambientalista, que tem construído as propostas em conjunto com as organizações sociais e com as universidades, né, que é quem de fato produz, né, conhecimento e as experiências práticas aí no território, e por isso que a gente está aqui hoje, né, junto com algumas organizações, para essa apresentação da ferramenta desenvolvida pelo Instituto Água e Saneamento. Então, como a grande vedete, né, desse encontro é a ferramenta, então já passo, né, de imediato a apresentação pela Marúcia, né, que é da diretoria do Instituto Água e Saneamento, e o Eduardo Caetano, que é, né, o técnico que vai apresentar, de fato, a ferramenta e todas as suas aplicabilidades. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, né, que estão acompanhando a gente. Marúcia, a palavra é toda sua. Carlos, obrigada. Olá, pessoal. Agradecer a Marina pela oportunidade, pela disposição, pelo mandato sempre aberto a esse diálogo com a sociedade e por puxar a frente parlamentar. É um prazer estar aqui com o Rodrigo, que tem uma experiência muito importante na área de saneamento como prefeito de Bauru, tem feito um trabalho também muito importante como deputado. Dar boa tarde também para os outros colegas que estão aqui, tanto da área PCJ quanto da ANAMA, e para todo mundo que está assistindo a gente. E eu vou fazer a gente vai fazer uma apresentação conjunta, eu e o Eduardo, que Edu, você pode compartilhar ela aí? Que a ideia da apresentação é a gente chegar na lei que está sendo discutida aqui em São Paulo, mas nós vamos... Pode ir para o próximo slide, Edu? Que a gente dividiu essa apresentação em 3 partes. Tá? Uma primeira parte que eu acho que é importante é falar um pouquinho sobre o que a Lei 1426 de 2020, né, conhecida aí como o novo Marco Legal de Saneamento, o que ela traz de mudanças, e o foco que nós vamos tratar aqui é principalmente essa questão da regionalização, porque é uma questão ainda que merece muito debate, tem muito pouca clareza ainda sobre o que quer dizer realmente a regionalização, e para ajudar nesse sentido, não só a gente tem feito uma extensa pesquisa e análise sobre a lei, mas nós desenvolvemos essa ferramenta, que é uma ferramenta de utilidade pública e para tomada de decisão. E depois a gente fala um pouquinho do PL. Pode seguir, Edu. Então, esse novo marco legal, né, é importante lembrar, né, que ele é uma lei inserida, né, nesse âmbito das reformas em curso no país. A motivação principal, né, é ampliar a participação do setor privado na prestação de serviço de saneamento, principalmente com foco em água e esgoto, né, tanto quanto a Marina e o Rodrigo falaram na abertura deles, né, a Lei 11.445, né, que é de 2007, que era a Lei Nacional de Diretrizes de Saneamento, ela definia o saneamento como o conjunto de 4 serviços: abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos e drenagem e águas pluviais, né? Mas o novo marco legal é bem visível o quanto ele tem um foco muito grande em água e esgoto, o que já traz aí um primeiro alerta, né? Porque
A lei anterior, ela tentava integrar esses 4 serviços, pelo menos do ponto de vista de planejamento, e aqui a gente tem um grande risco de fragmentar novamente, né, que é um pouco a trajetória do saneamento do Brasil. Lembrando que na década de 70, com o Planasa, quando são criadas as companhias estaduais, é exatamente isso que acontece, né? Água e esgoto vai para o Estado, resíduos e drenagem ficam ficam para trás. Os acordos no Congresso foram feitos para aprovação, né, no final do ano, e tiveram vetos presidenciais um pouco diferentes do que eram os acordados, só que demorou um tempão até esses vetos serem apreciados novamente pelo Senado. Então, a lei, apesar de ter sido aprovada em 2020, ela acaba entrando, né, sendo valendo mesmo, digamos assim, tendo certeza, né, de que alguns vetos eram muito importantes, realmente eles eram digamos assim, uma encruzilhada, ou ia para um lado ou ia para o outro, então tem esse descompasso, né? E isso aí aconteceu agora só em 2021, né? É interessante que essa lei, ela tem 24 artigos, mas é uma lei bastante complexa para entender, porque ela modifica 8 leis, se eu não me engano, e centenas de dispositivos dessa lei, né? Então, não é uma leitura muito fácil. E a gente está tentando aqui resumir um pouquinho o que essa lei quer dizer. Pode passar, Edu. Aqui eu vou tratar de 4 principais mudanças dessa lei que tem a ver com o tema aqui hoje, que é da regionalização, né? E aí, acho que, destacando aqui, né? Acho que uma coisa que a lei, de certa forma, a meu ver, é um avanço. Ela procura tratar, né, de uma questão que era realmente um desafio, como o pessoal da Ares vai poder tratar com muito mais propriedade, que é a questão da regulação. A regulação é muito desigual no Brasil e muito ausente ainda em muitas outras partes. Então, a ANA, na verdade, a gente não tem uma regulação centralizada, isso é inviável, né, para o saneamento, porque é importante a gente lembrar, diferente de outros serviços, apesar da gente ter um déficit enorme de saneamento no Brasil, esse déficit não é homogêneo, né? Esse déficit está distribuído de uma forma muito desigual. Então, a gente tem regiões do Brasil que já têm índices de saneamento muito bons e em outras regiões que têm índices muito ruins, né? Então, é importante ter sempre isso em mente ao falar de saneamento. O papel da ANA, Agência Nacional de Águas, que foi criada em 2000, a ANA tem um papel super importante na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e teve sempre uma gestão muito na sua trajetória, né, a importância da gestão participativa, a atuação dos vários estados, com vários atores. Então, eu vejo isso como uma forma positiva. As normas de referência, esse processo de regulamentação pela ANA já iniciou com algumas consultas públicas. O outro ponto importante dessa lei é a regionalização, e aqui ela muda um conceito, né, porque na lei anterior se falava de prestação regionalizada. E aqui, apesar da lei manter a prestação regionalizada, a regionalização, ela na verdade incide sobre a gestão dos serviços públicos do saneamento e não só sobre a prestação, né? E a gestão dos serviços públicos de saneamento, ela tem pelo menos 5 componentes, que é o planejamento, a regulação, a fiscalização, a prestação do serviço em si, o controle social, né? Uma outra coisa, ela formaliza a titularidade, né? Porque a lei anterior da 11.445, ela deixou indefinido o titular, né? E depois isso foi sendo regulamentado pelo STF, mas tinha sempre aquela disputa da titularidade, principalmente nas regiões onde o interesse comum, né, que é criado pelo Estatuto da Metrópole, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, e tem vários instrumentos ligados ao financiamento, uso de recursos da União, que levam a pressionar os municípios, de certa forma, a aderirem a essas regionalizações. Em relação à prestação, ela extingue uma modalidade de prestação de serviços, que são os contratos de programa, que é a modalidade, principalmente das companhias estaduais, aquelas criadas na década de 70, mas que ao longo dos anos foram virando empresas mistas, algumas até com capital aberto, mas continuam sendo empresas controladas pelos governos estaduais. Essa modalidade ela deixa de existir, todos os contratos eles passam a ter que acontecer por meio de concorrências, né? E aí um incentivo à participação privada. A parte tem um componente muito importante que não foi regulamentado ainda, né? Que tem a ver com a parte
de capacidade econômica e financeira, o que dificulta muito a gente fazer a regionalização estadual. E tem uma questão que é bem polêmica, que é uma lei trazer uma meta, e uma meta que era a meta do PlanSAB lá de 2013, que o PlanSAB é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê um horizonte de 20 anos, nem atualizou. Então, a gente tem aí uma meta para 2033, são 12 anos, e não os 20, né, anteriormente previsto em termos de horizonte, que para alguns lugares é muito viável, para outros é absolutamente inviável. Pode seguir, Edu. Eu estou tentando ir mais rápido. Aqui a gente tem alguns prazos importantes da lei, porque eu acho que mostram o momento que a gente está. A lei foi aprovada em julho do ano passado, e apesar da demora nos vetos, e esse ano bastante conturbado por conta da pandemia, se mantém o prazo, né, de até 15 de julho deste ano, os estados criarem as suas regionalizações. Se eles não fizerem, o Poder Executivo Federal pode fazer isso, o que causa bastante apreensão em muitos estados, e já existe, inclusive, um projeto de lei no Congresso, viu, Rodrigo, pedindo o adiamento desse prazo. E aí tem outros prazos na lei que eu vou pular aqui, porque eu acho que vai ficar muito apertado dentro do tempo. Vamos lá, Edu. Acho que uma coisa importante, se a gente está fazendo essa leitura da regionalização ligada à gestão dos serviços públicos e não à prestação, né? Isso porque ela tem muito a ver com a titularidade, e uma das coisas que essa lei muda tem a ver com a titularidade, né? Antes a gente ia para o entendimento de que o titular do serviço de saneamento seria o município, mas isso não ocorre em todos os locais, né? O município é o titular quando ele não está nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas e micro-regiões, de acordo com tanto essa ADIM do STF, onde o interesse é comum, a responsabilidade é compartilhada. Isso não quer dizer que é delegada ao Estado, né? É compartilhada entre municípios e Estado. E a gente já tem muitas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas criadas no Brasil, né? E também tem uma modalidade de consórcios. E ao mudar essa titularidade, aquelas atribuições, pode ir para o próximo, Edu, em relação às funções do saneamento, né? Quando antes você tinha o município como titular, então a parte de planejamento e controle social, que são duas coisas que ficam bastante prejudicadas com essa lei, por exemplo, os planos municipais de saneamento, mesmo com todas as deficiências que o Rodrigo mencionou, e o controle social, que seriam indelegáveis, né, do município, eles passam aí para essa área de interesse comum, que ela ainda está muito nebulosa, né, em relação aos vários entendimentos relacionados à regionalização. Então, antes, essas duas coisas estavam com o município, agora elas passam naqueles territórios que já existem e nas unidades regionais a serem criadas, e aí tem uma sobreposição, né, de interesse comum, interesse local. O planejamento passa a ser compartilhado, e aí o foco em água e esgoto, quem que vai cuidar dos planos regionais de resíduos, né? A ANA vai fazer as normas de referência, tem uma incentivo, digamos assim, né? Só pode usar recurso federal se a sua agência estiver seguindo as normas da ANA, e a prestação muda, né? Não pode mais ter a modalidade de contratos de programa, e o controle social foi bastante reduzido, né? É importante ver que essa lei ela cria um comitê interministerial no nível federal para a política de saneamento, mas ela enfraquece muito o controle social e a participação nas outras instâncias da federação. Segue. E nesse conselho, no CISB, né, que já está criado, é uma coisa muito restrita ao governo federal. Então, os recortes de regionalização são esses 3. E eles se sobrepõem. Na verdade, o primeiro recorte é o das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, que já é um pouco mais nebuloso, mas essas regiões já existem. Nelas, a participação dos municípios ela não pode ser voluntária ou não, ela é compulsória. Então, essa lei ela pode até ter um lado positivo no sentido da gente avançar na gestão metropolitana, mas isso é um ponto de atenção muito importante. A outra seriam as unidades regionais de saneamento básico, que podem ser criadas, mas elas podem incluir essas regiões. E quando os estados não criarem, seriam os blocos de referência criados pelo governo federal. Segue, Edu. E os municípios que não aderirem a nenhum desses arranjos, eles ficam de fora do recebimento de recursos.
aqui é para a gente entender um pouquinho qual a diferença entre esses recortes, né? Uma região metropolitana, ela inclui um município sede, uma metrópole. Uma aglomeração urbana são municípios numa relação mais, digamos assim, aqui está vertical, mas seria mais horizontal, mais parecidos. E micro-regiões podem pegar municípios isolados e criar, por exemplo, aqui pode ser um conjunto de municípios litorâneos, um conjunto de municípios que estão no cerrado. Aqui dá para até trabalhar em recortes mais ambientais, como bacias hidrográficas, biomas. Segue, Edu. E o que a lei pode, o que pode ser feito pela lei, no nosso entendimento do Instituto Água e Saneamento, e que é bem diferente do que está sendo feito na lei de São Paulo, é que, assim, uma unidade regional, ela deve incluir, isso foi pelo decreto que regulamentou a forma de financiamento do governo federal, ela deve incluir uma região metropolitana. Isso não está explícito na lei, mas isso não pressupõe que ela possa repartir no meio uma região metropolitana, né? Isso vai ser muito complicado do ponto de vista da titularidade compartilhada, a mesma coisa para as unidades, as aglomerações urbanas, né? Então, ela dividir no meio uma aglomeração urbana vai ficar muito complicado do ponto de vista o titular compartilhado, ele vai estar em duas regiões, né? Então, isso é um aspecto de muita atenção para os processos de regionalização e principalmente para o PL de São Paulo. Pode seguir, Edu. Então, aqui só tentando ir rápido, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque a regionalização ela envolve uma questão de governança regional ligada ao interesse compartilhado, ao interesse comum, a gestão compartilhada, e a gente ainda, no caso do Estado de São Paulo, não tem uma tradição, né, da gestão compartilhada, ela acaba virando uma gestão quase delegada, né, para o Estado. Tem discussões no âmbito aí do Estatuto da Metrópole em relação à paridade de participação. Uma outra ponto que é muito importante é a questão do planejamento, né? Como é que vão se dar esses planos regionais, a regulação, inclusive dividindo, né, no caso do PL de São Paulo, os territórios onde as agências já existentes, e acho que a Ares já está vendo isso, ela fica em diferentes regiões, né? Então, isso também fica bastante complicado. A questão do controle social, como eu já falei, a prestação de serviços, acho que o Rodrigo trouxe essa coisa das concessões, isso é muito importante, porque a gente está vendo um processo de concessões acontecer, e ele não é um processo relacionado à lei, ele é um processo que está sendo construído anterior, são as concessões modeladas pelo BNDES, como a da SEDAI, que teve o leilão na semana passada, e que, inclusive, até não estão dentro das diretrizes dessas leis, mas elas até podem servir algumas coisas ali, até tem coisas muito positivas que podem ajudar a pensar as regionalizações, mas o importante é não confundir, né, os processos de concessão do BNDES com a regionalização, né, e com a concessão diretamente, né? Então vai. Edu, acho que é meu último slide, foi exatamente no tempo, 15 minutos. Aí eu passo a bola para o Edu, que vai contar sobre o painel, e depois eu falo um pouquinho mais da lei de São Paulo. Espero que não tenha falado muito rápido, e vou estar aqui depois para tirar alguma dúvida. É isso aí. Obrigada, pessoal. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento também meus parceiros aí de mesa. Então, eu venho aqui complementar a fala da Maru e já caindo um pouco na ferramenta que a gente quer mostrar e que a gente acredita bastante que é uma grande contribuição ali para o mercado de forma geral, para o setor todo. A nossa motivação foi exatamente ao se deparar com esses arranjos das regionalizações dos estados, como que a gente entende o município dentro desse contexto, né? Porque cada regionalização dessa, muitas vezes a gente vê o dado agregado, mas também não vê as diferenças e as nuances que tem entre os municípios daquela mesma região, daquele mesmo agrupamento de municípios. E como são muitas regiões metropolitanas e diversos moldes ali de regionalizações, a gente fez esse painel com o intuito de organizar os dados de uma forma mais uniforme, para que mais instituições, para que outras pessoas também possam se debruçar nesses dados e possam fazer descobertas e para botar no debate ali sobre a aplicação da Lei 14.026. Como premissa para essa ferramenta, a gente queria que ela fosse pública. Então, ela tem um acesso público e para apoiar a tomada de decisão em diversos níveis
possíveis. Também entendemos que era um recorte estadual, por se tratar ali da unidade federativa que organiza essa regionalização, e que esses dados eles tinham que ser desagregados em escala municipal. E a ideia é ajudar esse debate tanto para a formulação de políticas públicas e para apoiar ali todo o estudo por gestores públicos, mesmo as agências reguladoras, os prestadores de serviço, a sociedade civil e acadêmica e até analistas de mercado de forma geral. Então, é uma ferramenta bastante abrangente. Os dados hoje que a gente usa são do SNIS 2019, de água e esgoto, que é ali onde a gente viu mais complexidade. A gente tem planos ali de também incluir resíduos sólidos na ferramenta. Tem alguns aspectos bastante relevantes sobre o SNIS, que é a única fonte de dados que a gente tem de saneamento com periodicidade anual. Então, ela é a fonte para a gente fazer esse monitoramento. Ela é disponível de forma desagregada por prestador e por município, o que também é uma característica única dessa fonte de dados. As demais fontes de dados de saneamento, especificamente, a PNSB, que é a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, ou mesmo a PNAD do IBGE, não traz essa granularidade. A fonte que também é muito importante, sempre considerar na análise de saneamento, é o censo, que infelizmente está ameaçado aí de acontecer esse ano, e os dados que a gente tem de 2010 já estão bastante defasados. Então, acesso ao banheiro, tem muita coisa que a gente está perdendo com a falta do censo. Acho legal a gente sempre apontar isso. Como a Marúcia introduziu, né, são diversas formas de regionalização que a gente tem se deparado. E a gente partiu de um caminho analisando as relações das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. E as micro-regiões, as unidades regionais de saneamento, elas nem sempre batem com essa organização das regiões metropolitanas. Então, a gente organizou o painel nessas duas grandes famílias. Numa delas, a gente discute a relação entre os municípios que fazem parte desses agrupamentos das regiões metropolitanas e aglomerações, em comparação com aqueles que não fazem. E, por uma outra vertente, a gente está analisando os estados referentes às suas micro-regiões e às unidades regionais de saneamento, e também aos modelos do BNDES que já eram anteriores à lei. Eu pedi para que o Carlos colocasse também o link à disposição para vocês verem. Então, a gente organizou esses dados em 4 famílias de governança, cobertura, desempenho e investimentos. A gente passa um pouco por eles. E o destaque também é que a gente consegue agregar esses dados por diversas unidades de análise. Então, desde o município, mas também esses agrupamentos municipais, mas também faixa populacional, a existência de plano ou não, enfim, agregações que o próprio SNIS não fornece. Então, isso também é uma novidade que a gente traz para tornar esse dado mais acessível. Passando um pouco pelas famílias de dados que a gente tem, a governança é um painel que mostra bastante essa complexidade envolvida na regionalização. A gente trouxe aqui, fez um levantamento do TSE com o resultado das últimas eleições, para dar o panorama das prefeituras, o perfil dos prestadores de cada estado e de cada região metropolitana, uma passagem pelos contratos que estão vigentes ou não, e também ali pelas questões de regulação, então se o município tem ou não plano municipal, esse panorama, das agências reguladoras e comitês de bacia. Todos os painéis eles têm essa estrutura de sempre trabalhar com contagens, médias e distribuições, e também sempre com uma tabela de detalhamento. Então, tem bastante recurso de exploração. Em cobertura, a gente dá luz ali aos grandes indicadores de atendimento considerados. Então, a gente usa os principais indicadores de cobertura de água e de esgotamento sanitário pelo SNIS,
E aqui o que vale a observação é que quando a gente fala de cobertura, a gente está falando de habitantes ou quantidade de pessoas que habitam em torno da rede pública, mas não necessariamente que eles estão conectados à rede, ou também não se discute a qualidade desse atendimento. Então, também é um número grande que é usado como o grande indicador da meta, mas que a gente precisa analisar essa camada de qualidade de atendimento. E aí, em seguida, a gente tem um painel de desempenho, que a gente tem chamado, que aqui é um grande espaço interativo mesmo. Você consegue escolher numa lista ali de 16 indicadores, 13 informações e aquelas 7 unidades de análise que eu apresentei. A gente consegue comparar, então, botar 2 indicadores ao lado um do outro, estudar suas distribuições, e também ter uma visão de cruzamento desses indicadores com a informação. Então, à medida que você edita aqui os controles do painel, a gente tem uma configuração diferente e dá para estudar o desempenho em diversos cruzamentos pelo usuário. Por fim, essa visão dos investimentos. O SNIS trabalha com 3 óticas ali em torno de contabilizar esses investimentos. Então, tem por aplicação, se água, esgoto e afins. Por origem, se é do prestador, do município ou do estado, e também por fonte, se são fontes onerosas, não onerosas ou recursos próprios. Também com alguns controles. Essa é uma visão super rápida. A gente entendeu que estava na hora de lançar essa ferramenta o quanto antes para enriquecer esse debate que só está começando. Cada dia que passa mais um estado colocando sua lei em consulta. Então, é uma ferramenta bastante quente, só que a gente ainda está numa fase de diagnóstico, de colocar esse retrato mais atual, mas a gente mira um horizonte de monitoramento, que é buscar fontes de dados que possam ser atualizadas com mais frequência e que a gente possa enriquecer isso para fazer esse controle dos avanços do saneamento de forma geral. E só para reforçar que isso é um trabalho em conjunto, é para ser um trabalho em rede, então eu me coloco aqui à disposição para discutir ideias, para, enfim, apontamento de sugestões, a gente quer construir com todo mundo que possa colaborar com esse debate. Fico por aqui, passo de novo a palavra para a Marúcia, para ela... a gente usou esse painel para fazer algumas análises sobre o plano de São Paulo. Uma primeira parte que o Edu comentou, vou falar aqui rapidinho, acho que seria bom, Edu, não sei se o Carlos vai botar disponível para quem está assistindo no YouTube o link, e talvez você compartilhar com os colegas que estão aqui no Zoom também. A gente optou por não colocar a ferramenta, porque como ela é muito complexa, ela tem informação de todos os estados, ela pode ficar um pouco devagar, então a gente optou por fazer essa amostragem e ela já está disponível e a gente espera que quem está assistindo possa acessar, mande feedback para a gente e que a ferramenta seja realmente útil. O que a gente já está vendo nesse momento, como o Edu falou, né, que é por conta daquele prazo definido na lei ano passado, vários estados estão se movimentando para aprovar, para criar as suas regionalizações, né? Então, aqui a gente está citando alguns, que é Bahia, Ceará, São Paulo, Minas, Paraná e Amapá, com algumas diferenças, né, que a gente já pode ver, que são, a gente vê alguns estados fazendo processos de consulta pública, o que eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir muito sobre o PL que está em regime de urgência, porque ele não foi precedido de qualquer consulta pública, e vai ter um prazo muito curto para isso na Assembleia, né? E também os critérios, né, que esses outros estados estão usando, né? Então, eles estão assumindo as regiões metropolitanas como unidades e criando micro-regiões, né? Exatamente até antevendo, né, esse potencial conflito de titularidades na hora que você quebra regiões no meio. Pode seguir, Edu. Do PL aqui do estado de São Paulo, né? Enfim, o que a gente vê, esse PL, não houve uma consulta pública prévia à elaboração desse PL,
O PL foi encaminhado em caráter de urgência para a Assembleia Legislativa em 21 de abril. Teve um prazo super rápido aí de apresentação de emendas. Vai ter agora um período de discussão nas comissões e uma previsão de votação em junho, 6 de junho, aí está errado, é 6 de junho, né? E com essa justificativa desse prazo de julho de 2021, e o que traz aí bastante, enfim, já existe um PL no Congresso pedindo esse adiamento, e a gente tem realmente um impasse, porque pode seguir, olhando o PL, né, a lei apresentada, né, cria 4 unidades regionais de água e saneamento no estado. Ela apresenta uma nota técnica que está bastante fraca do ponto de vista técnico, né, e não vem acompanhado dos documentos todos, e até isso tem até certo conflito com a própria questão do Estatuto da Metrópole, né, onde você precisa ter, né, esses subsídios técnicos. Fala, né, de premissas que vai ter a proximidade geográfica, respeito às bacias hidrográficas, a parte da sustentabilidade econômico-financeira, sendo que isso ainda tem uma regulamentação federal em relação a isso, e um critério de ser ou não atualmente operado pela Sabesp. E aí resulta em 4 unidades, e aí com esses nomes, centro, leste, norte, sudeste, e a hora que a gente vê o resultado no mapa, que está na nota técnica, fica um pouco confuso, né? Porque até sudeste, com esse nome, né? Tem até, desculpe o humor, mas é até uma inovação geográfica, né? Então, a gente vê que o resultado ele está muito aquém daquelas premissas, né? E na análise, nesses cruzamentos, pode seguir hora que aqui tem algumas questões, né? Enfim, faltou transparência, tem incompatibilidades com a lei da metrópole, as premissas adotadas não se aplicam ao resultado. Próximo. Tem essa questão em relação às regiões metropolitanas, e isso pode ter um potencial conflito, porque na lei, no projeto de lei, está dizendo que a adesão dos municípios não é obrigatória, mas os municípios de região metropolitana, pela lei nacional, já tem uma adesão compulsória por conta do interesse para as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, por conta do interesse comum. Então, vamos ver como é que isso é uma questão bastante complexa de resolver, né? E aí, pode seguir. Aí mostrando aquela segunda parte da ferramenta, né, que já está também disponível, que é onde dá para ver esse cruzamento e o quanto de questões aqui dá para fazer esse cruzamento também por as agências já existentes, por comitês de bacia, né? Esse é um deles, mas já mostrando aí essa problemática em relação às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas já existentes, né? Então, ao fazer o principal critério dos municípios operados atualmente pela Sabesp, a lei ela não só ela divide regiões metropolitanas ao meio, e ela também, de certa forma, confunde bastante, né, essa questão da adesão dos municípios, e pode gerar muita insegurança, né, porque os municípios vão falar, bom, de repente eu não vou aderir nessa, porque mesmo os contratos vigentes, eles devem ser revistos e atualizados em função das novas condições, né, que a lei 1426 apresenta, né? Então, esse é um ponto de bastante preocupação. Acho que... Vai lá, Edu. É isso, gente. Desculpa se a gente passou um pouquinho. Então, o Instituto Água e Saneamento está à disposição. Nosso site é aguaesaneamento.org.br. Nossa missão é somar esforços para garantir a universalização do saneamento. E agradecer novamente a Marina e ao Carlos Henrique pela oportunidade da gente fazer em primeira mão a apresentação dessa ferramenta aqui com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, Marúcia e Eduardo, pela ótima apresentação. Essa ferramenta, como a gente tinha, né, já dialogado um pouco antes, né, de fundamental importância, não só para a compreensão, né, dos possíveis arranjos, mas principalmente das implicações, né, da forma como está sendo proposto aqui no Estado de São Paulo, e que a Marina, né, também está colocando aí como um aspecto fundamental a participação, né, que você ter ali audiências públicas
e processos, né, de discussão coletivos, né, quer dizer, abertos, para que a gente possa colocar todos esses aspectos que estão postos aí, né? E também a importância dessa ferramenta como um instrumento fundamental para, né, como vocês colocaram, para acompanhamento e monitoramento da implantação deste processo todo, né? Não só de regionalização, mas principalmente de acompanhamento para universalização do acesso aos serviços de saneamento. Antes de passar para os nossos convidados, né, da ANAMA e da área PCJ, eu queria, a Marina quer fazer algum comentário? Eu queria só agradecer, acho que é ótima, uma ferramenta dessa é fundamental para o entendimento do processo, para o entendimento do que está acontecendo e para a participação ser de fato efetiva. Quero só reiterar que o compromisso que nós, no mandato, vamos buscar ampliar os espaços de participação e incidência para que o projeto, de fato, possa tramitar de acordo com a importância e a necessidade de escuta que ele tem. E agradecer aí a apresentação. Foi muito boa. Obrigado, Marina. Então, sem mais demora, Marcelo Marcondes, da ANAMA. O Rodrigo, talvez? Não sei se o Rodrigo falou que ele ia falar uma coisa. Rodrigo, desculpa. Não, estou acompanhando, então, estou assistindo a aula. Obrigado, Rodrigo. Marcelo Marcondes, da ANAMA. Bom, então, uma boa tarde já, boa noite, né, a todos. Eu quero aqui, em nome do presidente Marçal, agradecer a parceria, o convite da ANAMA, para que a ANAMA participasse desse encontro. Saudar a deputada Marina Elô, minha amiga, meu amigo Rodrigo Agostinho, esses dois grandes deputados que fazem um trabalho ímpar a nível São Paulo e Brasil. E, através da Marúcia, saudar os presentes, né, e parabenizar pela ferramenta, por esse instrumento muito rico, e dizer que nós estamos à disposição para colocar todas as nossas forças à disposição de vocês para que realmente a nossa população, o nosso povo seja atendido. A função da ANAMA é essa, promover os municípios, promover a governança ambiental local. Então, agradecendo a Marina o convite, ao Carlos por toda a atenção e disposição, né, comigo e com a ANAMA, dizendo que este tema, ele contempla o ODS 6, e aí isso mais do que nunca fortalece o apoio da ANAMA, uma vez que nós atuamos e buscamos que os ODS sejam implementados, e a questão do saneamento, que urge além da sua discussão, que é importante que ela seja implementada. Isso é o que nos gera muitos desafios, e aqui nós discutimos vários. Nós precisamos de resultados. Se faz necessário, então, esses arranjos territoriais que atendam o dever de ampliar o fornecimento, né, de água. Nós temos aí um desafio de atender a coleta, o tratamento de esgoto, ou seja, a questão global do saneamento, sendo proposto não somente nos ODS, mas como através da normativa. Nós temos aí que atender com uma série de resultados, e o novo marco, ele traz para nós relevantes inovações, assim como preocupações, entre elas essa questão de segurança jurídica, que já foi aqui muito bem mencionado, da qual muitos municípios vêm aí já com a implementação de uma nova lei, do novo plano de saneamento local, dentro do que diz o novo marco. Então, isso aí nós temos que discutir, e para isso a ANAMA, né, ela se coloca à disposição, pois nós temos a preocupação de que o PL atenda também na prática os municípios, nessa proposta de regionalização que venha fortalecer a governança, mas que viabilize recursos, que garanta aos municípios a sua sustentabilidade quanto à aplicabilidade, uma vez até que o deputado Rodrigo colocou para nós os desafios da governança local quando prefeito, e agora não muito distante, e ainda de uma forma mais preocupante ainda pela governança ambiental que nós temos no Brasil, que eu ainda fico até receioso de dizer que nós temos governança, nós sabemos dessas dificuldades aqui, não vou entrar em críticas, mas todos nós entendemos aí esses desafios.
mas é preciso ouvir, precisamos ser ouvidos, ou seja, é necessária a consulta pública, é importante mais do que isso, o povo precisa de atenção. Eu finalizo aqui a minha fala, até mesmo por conta aí do horário, já entro num outro compromisso agora, e logo mais às 19 volto para discutir a gestão ambiental nas regiões metropolitanas, junto com a ANAMA. Acredito que o Rodrigo vai dar uma passada por lá também, e já estendo o convite a todos. Mas parabenizando a deputada Marina pela iniciativa, a Frente Ambientalista, parabenizar cada um daqueles que estão aqui presentes, colocar à disposição deste diálogo, deixando aí meu abraço, e registro o apoio da ANAMA Nacional e a ANAMA São Paulo, para que a gente possa avançar nessa discussão. Então, conte com a ANAMA, conte com a gente, nós já divulgamos nas redes, depois nós vamos fechar junto com o Carlos, com toda a assessoria, uma matéria para colocar nas nossas redes sociais e no nosso site, para que a gente fortaleça todo esse trabalho. Então, um forte abraço a todos e um bom final de trabalho aí na sequência. Obrigado, Marcelo, não só pela parceria, mas pelo acompanhamento aqui e pelas suas palavras. De fato, essa é uma ferramenta que está sendo colocada à disposição, e por isso que a gente já havia chamado, ou feito esse chamado para a Associação dos Municípios, para que pudesse estar aqui junto, justamente porque na proposta de regionalização, os municípios podem ser afetados, quer dizer, impactados positiva ou negativamente, Então, de fato, um momento que a gente propicia de fala, de análise e de participação conjunta nesses processos de definição. E aí, obviamente, todas essas considerações serão levadas em conta aos deputados e às deputadas no processo de tramitação e também de discussão e votação deste PL. Por isso a importância também, queria ressaltar a importância dessa ferramenta trazida pelo IAS, para que a gente possa, de fato, ter instrumentos e ferramentas de análise e de acompanhamento. Bom, e também nessa lógica, nessa linha, então, eu queria convidar o Carlos Gravina, que é da diretoria da Agência Reguladora de Saneamento da região lá de Piracicaba, das bacias hidrográficas Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para fazer também as suas observações sobre o que a gente conheceu aqui hoje. Carlos, por favor. Obrigado, boa tarde, quase de noite, É um prazer estar com vocês, meu nome é Carlos Gravina, eu sou diretor técnico da Agência Reguladora Ares PCJ. Queria parabenizar aos organizadores e agradecer pessoalmente, particularmente a Marina, pelo convite. Nós estamos hoje completando 10 anos, quase que no mesmo tempo, quando foi editado o decreto da Lei 11.445, nós praticamente nascemos em seguida e hoje estamos completando 10 anos, e para nós é uma satisfação muito grande, e houve, nesse intervalo de tempo, um incremento muito grande das nossas atividades. Hoje estamos com 59 municípios, espalhados pelo Estado, não mais limítrofes, como era o pensamento inicial lá da Bacia PCJ. Hoje temos vários convênios de cooperação, atingimos a grande parte das regiões metropolitanas. Nós estamos na região metropolitana de Sorocaba, nós estamos na região metropolitana de Campinas, estamos na região metropolitana de Ribeirão Preto, enfim, estamos em várias localidades, estamos bem próximo de Bauru também, viu, Rodrigo? Muito próximo de Bauru, brincando, é lógico. O que eu quero dizer? Que nós somos uma das agências que tem a maior diversidade. Nós fazemos a regulação e fiscalização de departamentos, de autarquias, regulamos concessões de serviços, não só de água e esgoto, mas também de resíduos. E eu quero externar aqui e concentrar essa fala no PL 251, evidente, que é o tema do... E eu queria que a Marúcia disponibilizasse aquele gráfico muito doido que ela fez lá, cruzando tudo, porque é o que está acontecendo nessas 4 URAI, que o governo separou.
nós temos, dentro dessas 4, e muito rapidamente falando, nós não devia ser chamado Sudeste, né? O bloco 1 deveria ser chamado Sabesp, né? Porque ele foi feito em função da Sabesp, por isso que cruza todos, e ele atinge várias regiões metropolitanas, várias bacias hidrográficas, tudo aquilo que nós discordamos em parte de como foi feito por atropelo, no nosso modo de ver, esse PL. Então, no grupo 2, nós temos 28 municípios, na URAI 3, 20 municípios, e na Norte, chamado, 11 municípios. Então, nós estamos em todas essas outras unidades de referência, ou de água e esgoto, como está sendo falado. Eu queria propor, e aí o encaminhamento para a Marina, primeiro parabenizá-la, que das 4 propostas que nós íamos fazer, ela fez 3 emendas. Ela tem 3 emendas parlamentares, a emenda número 10, que fala do resíduos sólidos. Eu acho que a primeira norma a ser editada pela ANA, como referência para nós, agência reguladora, será de resíduos sólidos, será a cobrança de resíduos sólidos, e essa não está, e ela faz aqui, não só na emenda número 10, como na número 11, ela indicando que também seja falado sobre resíduos sólidos. Numa outra emenda dela, no número 9, ela pede que sejam criadas 23, muito provavelmente baseadas em bacias hidrográficas. Enfim, essas conjecturas, essas propostas de emendas, nós sabemos que, e foi muito bem explicitada aí pela Marúcia, não só da comparação da 11.445 com a 14.026, que deixou de ser observado no projeto de lei vários itens, esses enumerados agora, de bacia, de compromisso. Como é que você pega uma região que tem a região metropolitana, por exemplo, de Campinas? Tem a cidade de Campinas como master, e tem Cunha, e tem Cruzeiro lá no outro extremo. Nós sabemos, Rodrigo, você posicionou direito também, muito bem, que precisa ser harmônico. Evidente que tem município que não tem condição de fazer. E por isso desse agrupamento. Agora, esse agrupamento que foi proposto, como é que ele vai ser agrupado aqui com praticamente o estado do Rio? Então, a gente vê com uma certa... sabemos da força do Estado, ele vem leoninicamente, né, tentando implantar, ele tem a maior votação, mas então a gente pede que seja feito um maior diálogo a respeito desse projeto de lei. Os prefeitos não estão sabendo. Os prefeitos têm que se manifestar, inclusive, da agência reguladora. Parte do estudo feito pela 14.026 é de privatizar, de terceirizar. Nessa terceirização, a primeira coisa que o cara pergunta, que a empresa pergunta, a empresa pergunta quem é a agência reguladora. E esse número enorme, nós somos em 59, com 370 do grupo 1, que é da Sabesp, que é a SESP, tem 200 que não tem agência reguladora, e que precisa ser até 15 de julho, ou seja, depois da manhã. Amanhã é junho, depois da manhã é julho. Então, o tempo vai ser muito escasso, é preciso um diálogo melhor com a sociedade e avisar os prefeitos, olha, está acontecendo isso, porque tem muito prefeito que não sabe o que está acontecendo. Esse é de um modo, de uma pincelada geral que eu faço sobre o PL, e fico aqui à disposição com o compromisso que a Marúcia vai me mandar aquele gráfico doido dela. Achei muito bacana essa interface que está acontecendo. Boa num aspecto de integração, mas inviável no aspecto prático, né? Eu vejo uma inviabilidade nessa coisa. Esse é um panorama geral. Muito obrigado por ter me ouvido. Obrigado, Carlos. Já passo para a Marúcia. É só um comentário, Carlos. Não, eu só queria fazer esse comentário inicial, né, que o Carlos trouxe para a gente, dos 10 anos da ARES PCJ, né, completados hoje. Então, eu queria, né, dar uma saudação especial de todos nós aqui presentes, né, a essa história, a essa trajetória que é de fundamental importância. E aí, obviamente,
todos esses comentários, Gravina, né, que você trouxe, também, né, corroboram e se alinham com a gente, né, e é isso que eu gostaria, então, agora de passar a palavra para a Marúcia, porque, né, o IAS, o IAS, né, e essa ferramenta, como a gente está, né, depositando muita confiança nisso, que ela, de fato, pode auxiliar a gente nesse debate, nesse diálogo, porque teremos, né, certamente, audiências públicas e espaços de debate, de discussão para melhorar esse projeto de lei. Então, Marúcia, por favor. Obrigada, Carlos. Primeiro, para o Carlos, parabéns para Ares PCJ, 10 anos, né? Que bom. E é importante lembrar, né, que o Estado de São Paulo tem 2 agências reguladoras de saneamento, a Arcesp e a Ares, que tem um papel super importante, como o Carlos mostrou, como eles já estão trabalhando aí em vários municípios, inclusive regulando, para além, né, da água e do saneamento, regulando também resíduos. O gráfico que a gente mostrou, ele está tanto aqui na apresentação, como o Eduardo compartilhou aqui no link do Zoom, mas o Carlos pode compartilhar para a transmissão. Como o Eduardo mostrou, a plataforma ela já tem 2 interfaces. Tem uma que você pode ver como é hoje, e a outra já tem essa aplicação, e você pode fazer outros cruzamentos, inclusive, Carlos. Pode até ver o da Ares, como é que ele está, e também já estou me colocando aqui à disposição do Instituto Água e Saneamento. Se você quiser, a gente pode marcar uma conversa específica com os municípios atendidos pela Ares PCJ para a gente discutir melhor e explicar melhor como usar a ferramenta. A ideia é que você pode entrar lá e fazer os vários cruzamentos e que ela seja de utilidade pública mesmo. E te agradecer aí pelo reconhecimento. Para a gente é bastante importante ouvir de uma agência que já está operando, que já está com bastante experiência no setor, e acho que a gente está bem alinhado aí nas leituras, né, sobre o PL, o que traz para a Marina, para a frente parlamentar, uma responsabilidade muito grande, né, de nos ajudar que esse debate público aconteça. Obrigada. Obrigado também para você. Obrigado. Deputado Rodrigo Agostinho, na sua percepção sobre o que foi apresentado. Não, eu acho que a gente tem um desafio. Na hora que eu vou falar, entra em votação, né? Então, estou conversando aqui com vocês e estou votando tudo ao mesmo tempo, enfim. Mas vamos lá. Acabei de votar. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que no Brasil a política pública vinha sendo construída de forma participativa, com bastante controle social, todos os planos, plano diretor, planos de saneamento, você tinha um problema de qualidade, mas, por um outro lado, você não tinha um distanciamento tão grande da comunidade, né? E o que a gente está vendo, assim, os conselhos, os colegiados no Brasil inteiro estão sendo deixados de lado. Em Brasília acabaram com quase todos, né? Então você tem um enfraquecimento desse controle social e um fortalecimento, talvez, de regulação, né? Talvez porque a gente não sabe como se dará a regulação daqui para frente, a Agência Nacional de Águas assumindo a atribuição de reguladora do saneamento, nós temos essas agências estaduais, enfim. Mas essa regulação não pode ser uma regulação meramente de preço, né? Eu acho que esse que é um desafio que a gente tem de maneira muito grande. Não pode ser uma regulação meramente tarifária. Essa regulação ela tem que chegar ao ponto de ser uma regulação, inclusive, de qualidade. Eu coloco isso de maneira muito clara, porque nós temos um número muito grande de pequenas estações de tratamento de efluentes no interior de São Paulo, que, em tese, falam assim, o município tem 100% de esgoto tratado. Mentira. A maior parte dessas estações estão todas assoreadas. A maior parte dessas estações nunca teve uma manutenção e não tem nenhuma agência reguladora indo lá medir saída de quantidade de DBO, de DQO, oxigênio do corpo receptor, nitrogênio amoníaco. Não, nada, né? Então, assim, eu acho assim, isso pode ser feito tanto pela nossa Agência Ambiental Paulista, a CETESB, do ponto de vista de monitoramento,
E não necessariamente o técnico indo lá, basta requisitar, solicitar para a Sabesp da vida, para a autarquia que estiver lá, enfim, ou mesmo indo a campo. Mas assim, eu acho que a regulação vai ter que olhar muito isso, essa ideia da qualidade, da eficiência na prestação do serviço, né? E me ressinto do enfraquecimento do controle social, né? Um projeto desse, por mais relevante que seja, esse projeto que foi mandado para a Assembleia não poderia ser mandado sem ter tido uma consulta pública, um desenho. A gente já tem um desenho das unidades de gerenciamento de recursos hídricos de São Paulo, das UGRs, né, que é o desenho usado pelos comitês de bacia, que não necessariamente precisa ser aquele. Eu acho que a gente teria que necessariamente também ter um misto, né? A gente tem muito problemas de sede de município numa bacia, o restante na outra. A gente sabe disso, mas tinha que ser um desenho um pouco mais harmônico do que simplesmente rabiscar com a norte, sul, leste, oeste, pronto, e acabou. Acho que falta isso, né? A mesma questão em relação aos indicadores. Tem muitos municípios conduzindo processos de consulta paralelo a esse, que a gente não sabe como é que vai ser. A minha cidade mesmo, a atual gestão está num processo desse de discutir uma possível concessão fora desse sistema do Estado, né? E como é que fica isso, como é que se compatibiliza, harmoniza isso, né? Então, assim, eu acho que vai ser desafiador. Acho que a gente vai aprender nós vamos trocar o carro com o pneu em movimento. Não sei como vai ficar a possibilidade de outras coisas. Se discutiu muito no Congresso a questão de resíduos sólidos junto enfim, e eu não sei como é que isso vai parar de pé, porque é um outro problemão, né? O resíduo sólido é muito caro, fica na mão de municípios, a maior parte dos municípios são municípios muito pequenos, muito pobres, não tem recurso, né? Uma ideia que a única solução que tem é aterro sanitário, né? É a ideia que vendem para todo mundo, em todo lugar, é uma ideia cara, né? Então, assim... Permite uma interferência, Rodrigo. 70% dos nossos municípios não paga a conta. Então é o que eu estou dizendo, né? Como é que isso vai parar de pé? Acho que nós vamos conseguir alavancar muito investimento em algumas regiões, mas eu não acho que é uma solução para o Brasil inteiro. Se isso de fato acontecer, que não é ruim, nós conseguimos colocar bastante recurso em algumas áreas, o poder público vem suprindo o déficit nas outras, né? Mas eu particularmente, eu me ressinto de falta de transparência, de falta de controle social nesses contratos, nessas contratações. A gente não sabe o que rola nesses bastidores, né? Mas, assim, tomara que dê certo. É o meu desejo, né? Porque eu sou um cara muito encanado com a questão da qualidade na ponta. Eu comecei trabalhando com esse tema como membro de um grupo, ainda na minha adolescência, de um grupo de educação ambiental, de monitoramento de qualidade de água. Então, eu olho para a água do rio, eu já fico imaginando o pH vira neurose isso, né? Mas, assim, eu me preocupo, porque não basta dizer, eu tenho uma estação. Vai lá ver o que está acontecendo, né? Está segurando sólido, nitrogênio e fósforo. Nós voltamos a ter no Baixo Tietê um volume enorme de mortandade de peixes, aqui pertinho, onde eu estou, numa região que todo mundo acha que a água é limpa, né? E eutrofização, basicamente eutrofização, excesso de nutriente, todo mundo achando que está tratando esgoto, e é um tratamento parcial, ninguém está removendo nitrogênio, ninguém está removendo fósforo, né? A gente precisava trabalhando uma perspectiva de um tratamento secundário para essas cidades que têm ETs antigas, né? Nós precisamos trabalhar outras perspectivas, né? Redução de perdas, que é dificílimo no Brasil, redução de perdas, né? Combate a desperdício, poluição difusa, as pessoas jogam lixo em todo lugar. Então, tem um conjunto enorme de situações que precisam ser colocadas, né? E espero que esse dinheiro público que ia para o saneamento e não vai mais para o saneamento porque vai ter o dinheiro privado, que continue sendo canalizado para esse setor, né, que a gente comece a trabalhar a perspectiva agora da restauração dos nossos recursos hídricos, que estão todos literalmente detonados no estado de São Paulo, né? Nos anos 50, anos 60, os órgãos de saúde mandavam todo mundo cortar mata ciliar, porque era ali que transmitia doença, dengue, febre amarela, então tinha que cortar as matas ciliares, né? Então,
nós tivemos uma destruição da vegetação protetora dos corpos d'água no estado. Mas é isso, gente. Essa é a minha perspectiva. Eu fico muito feliz de ver essa plataforma que a Marúcia e o Caetano apresentaram. Acho que a gente precisa empoderar a sociedade de ferramentas. As ferramentas estão aí para serem utilizadas, né? Torço para que esse modelo dê certo, né? Eu, na minha cidade, eu pensei num modelo diferente, né? Já que a lei está aí, que dê certo, que não seja mais uma lei como tantas outras, né? Acho que temos problemas seríssimos de controle social, de regulação, né? A ANA não vinha conseguindo fazer sequer a regulação das outorgas, não fazia, né? Deixou o ano passado esvaziar o Paranapanema. O rio Paranapanema, que é a divisa de São Paulo com o Paraná, foi esvaziado o ano passado, e isso é problema de outorga. Não dá para botar culpa em outro, senão no regime de outorga, né? Essa semana está sendo apresentado de novo o novo projeto de lei de licenciamento ambiental em Brasília, e ele não vai exigir mais outorga para licenciamento, né? Outro erro absurdo, né? Você vai licenciar uma obra e depois você não vai ter a outorga para dar, não vai ter água, e aí como é que você faz? Como é que você compatibiliza os usos, né? O que é mais importante, né? A dessedentação animal, a agricultura ou o abastecimento de uma cidade, né? Não, vai ser de quem chegou primeiro, porque o licenciamento é assim que funciona. Então, acho que a gente tem um desafio enorme aí, tá bom? Marina, eu adoro ver as suas imagens com essa criançada linda, tá? Mas é isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado, Rodrigo. Marúcia? Bom, só uma fala muito rápida aqui, agradecer, e acho que eu só deixar um reforço da fala do Rodrigo, que assim é incrível, porque o Estado de São Paulo foi muito inovador na década de 90, né, Rodrigo? Quando a gente era adolescente, lá naquela época, em criar uma política estadual de recursos hídricos que inspirou, né, a construção do Sistema Nacional. Então é muito frustrante, né, a gente ver, com todo esse histórico de inovação, chegar num momento tão importante do saneamento com uma lei tão ruim, né? Então acho que esse é um alerta. Eu acho que uma outra coisa que o Rodrigo trouxe, e que também é algo para a gente ficar muito atento, que é, não necessariamente nas concessões que estão acontecendo, os recursos que os estados e municípios estão recebendo, que são grandes, esses recursos não estão vinculados necessariamente a se construir uma política para dar conta daquilo que ficou de fora. Não. E eu acho que essas leis de regionalização, elas seriam uma grande oportunidade. Por exemplo, a gente tem uma lei bem esquecida aqui no estado de São Paulo, que é a Política Estadual de Saneamento. Não sei se você lembra, Rodrigo. Esse momento agora de discussão do SPL poderia atualizar essa lei, trazendo coisas mais do ponto de vista de política, né? E não só do ponto de vista dos prestadores, porque senão, e também nesse recorte só do prestador Sabesp. E acho que, a meu ver, inclusive, esse projeto ele enfraquece a Sabesp como uma empresa pública controlada pelo uma empresa desse tamanho controlada pelo governo do estado. Eu acho que ele enfraquece a empresa, mas isso é uma outra discussão. Eu acho que e uma outra última coisa, né? Acho que a importância de pensar que essas leis de regionalização poderiam ser oportunidades, assim como a gente perdeu a oportunidade na lei nacional, né, de vincular com o direito humano a água, saneamento e a esgotamento sanitário. A gente pode perder a oportunidade de vincular com a criação de políticas estaduais, né? Acho que a gente nunca avançou em política estadual. Que dê conta, você, Rodrigo, encarou muito isso em Bauru, né? Se você não é da Sabesp, como é que você faz para conseguir o recurso e tal? E, em relação à ANA, a ANA não vai fazer a regulação, ela vai fazer as normas, né? E acho que essas questões que o Rodrigo trouxe, dessa capacidade, uma coisa que foi bem interessante ano passado, quando a ANA lançou uma consulta pública de quais seriam as normas prioritárias para o próximo biênio, nós conseguimos fazer uma grande mobilização, sociedade civil, que teve uma grande incidência na consulta pública, e a gente conseguiu inserir nesse primeiro biênio as normas para definir as regras de contingência, emergência e situação de escassez, inclusive racionamento. Imagina, isso daí estava para fora, e a gente olhando toda a situação do Paraná, a própria situação que está se mostrando aí muito arriscada para o estado de São Paulo, né? A gente praticamente não teve nem 10%
da vazão afluente chegando no Cantareira esse mês, enfim. Então, acho que na ANA, ainda, apesar da gente ter muitas instâncias comprometidas, a ANA, e acho que a gente tem que até reconhecer esse trabalho da ANA, ela ainda é muito permeável à sociedade civil. Eu acho que seria muito desejável que a gente tivesse isso num debate tanto com o governo do Estado, e agora vamos ter que fazer esse debate correndo na Assembleia, né? Enfim, é isso, gente. Obrigada e boa noite. Obrigada, Marina, pelo convite, pelo carinho e acolhimento sempre, e a todos os outros que estão aqui, e boa noite. Obrigado, Marúcia. Queria passar, então, a palavra para o Carlos Gravina, da Ares PCJ, para a sua saudação final, Carlos, porque, logicamente, terminamos aqui hoje, mas a sequência do diálogo, né, terá, e já a partir de amanhã, né? Esperamos. Agradecer mais uma vez ao convite da Marina, observar que um dos sucessos da agência reguladora Ares é o controle social, viu, Rodrigo? Temos em cada cidade um controle de regulação e controle social, instituímos a tarifa social obrigatória em todos os nossos municípios. Isso reforça, embora a lei não tenha, a lei 14.026 tenha enfraquecido, nós estamos fazendo questão de torná-la social realmente. Obrigado, estou disponível a qualquer outro, Marina. Eu citei as suas emendas, não sei se você ouviu, que eu as apoiei todas e literalmente. Então, eram 3, das 4 que você colocou, 3 foram que nós íamos debater, né? Então, eu espero que dê tudo certo nesse PL, né? Embora tudo aquilo que a gente discutiu é fundamental, tem que ser discutido, tem que os prefeitos saberem, tem que tentar colocar, o tempo é muito curto, tentar colocar de uma forma ou de outra um debate mais da sociedade, embora com esses cruzamentos, tudo que a Marúcia fez aí, será um pouco difícil. Obrigado pelo envio do link. Estou à disposição, nós da Ares estamos à disposição, Marina, para toda e qualquer novas extensões. Esse é um dos papéis nossos importantes. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Carlos. Eu queria agradecer mais uma vez o aceite, né, de vocês, estar aqui com a gente, porque é uma estrutura de governança e de gestão bastante importante, né? Esses 10 anos já justificam isso, assim como todos aqueles arranjos anteriores, né, de comitês de bacia e do consórcio, né, do PCJ, que foi, né, numa evolução bastante importante. Então, queria agradecer bastante a presença de vocês. E antes de passar, né, para o encerramento, para a fala da deputada Marina Elô, queria então passar para uma saudação final do Rodrigo Agostinho, que gentilmente, né, acompanhou a gente aqui, né, apesar das suas multitarefas ali de votar e participar de outras atividades ali em conjunto, mas esteve com a gente aqui presente, né, Rodrigo? Então, por favor, a sua saudação. Não, eu quero só agradecer muito o convite, dizer que vocês podem me convidar quando vocês quiserem, porque eu adoro esses papos. Eu, com 16 anos, montei uma ONG chamada Vidágua. Com 17, abri uma outra, para o Rio Batalha, e fui presidente de comitê de bacia, participei da fundação de 4 comitês de bacia, eu era viciado nesse negócio, e eu tenho um kit de análise de água aqui. Agora eu dei uma modernizada nele, mas fim de semana eu vou para os rios da região monitorar. Então, assim, é um negócio que eu gosto demais, entendeu? Esse negócio da água. Eu acho que a gente apesar de tudo que já foi feito em São Paulo, acho que o desafio ainda é muito grande, né? Eu me ressinto muito que essa história que eu falei para vocês de controle social tem um lado do poder público que também tá ficando cada vez mais hermético, mas tem um problema da sociedade civil também. A sociedade civil se desorganizou nos últimos anos para cumprir com esse papel. Na maior parte do Estado, enfim, as entidades que existiam deixaram de existir. Muita gente que era do setor não governamental acabou indo para o governo. Eu fui um caso desses, né? Eu virei de .org, virei .gov. Eu acho que é desafiador isso, né? Eu acho que é extremamente desafiador. Marina, um abração para você, Marúcia, que legal te ver, Carlos, enfim, todo mundo aí.
Um abração, viu? Bom, maravilhoso uma pessoa ser viciada em gestão das águas. Espero que esse vício se espalhe para mais pessoas. Nunca ouvi falar de uma pessoa viciada nisso, então é muito bom, Rodrigo. Acho que é uma inspiração a sua atuação como parlamentar à frente do meio ambiente. A gente vem procurando seguir os mesmos passos, fortalecendo esse tema aqui no estado de São Paulo, que a gente sabe que, infelizmente, ainda é um tema bastante marginal na política, e um projeto dessa importância, com esse impacto, não tem a resistência ou a discussão na profundidade que ela merece, mas estamos aqui eleitas para fazer diferente, para trazer esse espaço. Então eu quero agradecer muito a todos que nos acompanharam aqui, ao Carlos. Carlos, eu não escutei uma partezinha da sua fala, porque como você também estou nos meus múltiplos papéis aqui, já minha filha precisou um pouquinho de mim, mas que bom que você gostou das nossas emendas. A gente está trabalhando para que alguma, pelo menos, delas sejam concebidas. A gente sabe que o governo do estado aqui no estado de São Paulo tem uma ingerência e um poder de tratorar na Assembleia muito grande, mas é importante que a gente, como sociedade civil, também se mobilize, pressione, faça diferente para mostrar que, sim, é importante. Estamos aqui, vamos organizar também audiências públicas, estou falando com outros deputados, deputado Maurici, deputada Marcelia, deputada Mônica, deputado Patrícia Bezerra, são vários deputados de diversos partidos que estão interessados em trazer essa discussão com maior amplitude e profundidade. Então, a gente vai organizar uma audiência pública e dizer que, enfim, a ferramenta é fundamental para simplificar. A apresentação foi muito boa, Marúcia, quero até pedir para a gente poder divulgar ela, porque ela explica com mais clareza sobre o que se trata esse projeto, sobre o que se trata esse momento, por que é importante falar sobre isso, e a importância do controle social e do aprendizado. O Rodrigo falou que a gente está trocando as rodas com o carro andando, numa estrada extremamente esburacada, que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, várias bombas caindo, e como pessoas a gente está vivendo um momento mesmo. É verdade que a sociedade civil se desorganizou, mas também é verdade que as frentes de batalha cresceram muito, né? Os retrocessos estão em tantas áreas que a gente está tendo que se desdobrar, e isso complica e dificulta, mas também aumenta a nossa responsabilidade em temas tão importantes como esse. Então, quero reiterar o compromisso do mandato em estar à frente dessas discussões e chamar mais pessoas para mostrar a importância disso e fortalecer uma pauta que, de fato, leve o saneamento básico e o cuidado com as nossas águas como nossa prioridade absoluta, como uma questão de dignidade humana e uma questão de preservação do meio ambiente. Então, muito obrigada, uma boa noite. E o Carlos quer falar uma última palavra? Pode falar, Carlos. Deputado, de falar um assunto importante, que seja retirada a urgência desse PL. Eu podia te falar uma coisa bem bonita agora que a gente vai tentar, mas não vai acontecer. Na verdade, não tem a menor chance. O governo do estado tem usa essa ferramenta, essa articulação em 100% dos projetos do governo, e eu, nesses 2 anos e 10 meses, não vi retirar a urgência de nenhum projeto do governo. Então, eu sei que seria o mais adequado, mas não vai acontecer. O que a gente consegue fazer, por outro lado, é lutar e postergar para que vá o máximo para frente possível, obstruir, garantir que a gente possa ter um pouco mais de tempo para a discussão ser um pouco mais profunda. Mas vai tramitar em urgência, vai passar em congresso de comissões, não vai passar nas comissões de forma adequada. É um pouco a realidade, infelizmente. Queria agradecer então a todos, né, e a todos que participaram, todo mundo que acompanhou a gente, fez os seus comentários, muito bem recebido, né, Marúcia, Eduardo, a ferramenta e essa apresentação, o diálogo, agradecendo, né, ao deputado federal Rodrigo Agostinho, ao Carlos Gravina, ao Marcelo Marcondes, né, que teve que já se ausentar, e toda a equipe da Ares PCJ, que também acompanhou com a gente aqui, né, nosso agradecimento, e estamos seguindo em frente, né, como a deputada Marina colocou, e que a gente vai fazer todo o esforço para dar a maior transparência possível a esse processo, e também, né, criar os espaços de diálogo, de construção coletiva deste texto, né, de um instrumento que é fundamental para a universalização do acesso ao saneamento, ao serviço de saneamento. Então, eu queria agradecer, né, em nome de todos aqui, em nome da deputada Marina, mais uma vez, esse nosso encontro e a participação de todos vocês.
Grande abraço. Eu queria agradecer as quase 60 pessoas que nos acompanharam durante o evento inteiro também, bem legal.